Dia 27, vamos ler novamente a carta para André e prestar atenção em todos os detalhes. Aproveite a vida, por meio de um relacionamento pessoal com Deus, carta para André número 13. Aproveite a vida, por meio de um relacionamento pessoal com Deus. Querido André, posso fazer uma pergunta extremamente importante? Uma ressalva aqui. O nome André foi escolhido para nos lembrar do André bíblico, que conduziu seu irmão Pedro até Jesus, como descrito em João 1:40-42. Supondo que você morresse hoje de um ataque cardíaco, ou um acidente, você teria a certeza da vida eterna em Jesus Cristo? Não fique no escuro. 5 fatos o ajudarão a encontrar uma resposta. Quem busca um relacionamento com Deus, fará a descoberta de sua vida. Primeira descoberta. Deus me ama. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:9 e 10. É por isso que Deus tem um plano para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3:16 e 17. Jesus promete: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10:10. Deus me oferece grandes coisas. 1. Uma vida plena e significativa, agora. 2. Uma vida eterna, depois. Mas por que a oferta de Deus não tem muita validade? Qual é o motivo por trás dessa dolorosa realidade? Segunda descoberta. Nós nos separamos de Deus. Desde o início, os humanos foram chamados para ter comunhão com Deus. Eles tinham um relacionamento pessoal com Deus. Por sua própria vontade, eles se separaram de Deus. Eles pensaram que poderiam ser independentes dessa forma. E assim, o relacionamento íntimo com Deus foi perdido. A Bíblia chama essa decisão dos seres humanos de o pecado. Não importa se ele se manifesta como rebelião ativa ou indiferença passiva para com Deus. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia explica o que é pecado. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Isaías 59:2. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Toda injustiça é pecado. 1 João 5:17. Muitos percebem que sua vida não tem sentido. É por isso que buscam uma vida significativa. Mas como? Sem Deus? No entanto, uma vida honesta e respeitável, com ideias para melhorar o mundo ou conquistas religiosas não preenchem o abismo entre nós e Deus. O pecado, com todas as suas consequências, não é eliminado com esses esforços. Qual é a resposta de Deus a todos esses esforços humanos? Terceira descoberta. Jesus Cristo morreu por causa dos meus pecados. Sua morte pagou o preço pelos meus pecados. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Romanos 8:24. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Deus fez por mim o que não posso fazer sozinho. Ele atravessou o abismo que nos separa. Isso aconteceu quando o Filho de Deus morreu pelos meus pecados. E, portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois, em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12.
Podemos encontrar um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus. Não é suficiente saber esse fato. Deus está esperando uma reação. Pode ser algo assim. Quarta descoberta. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Efésios 2, 8 e 9. Devemos aceitá-lo e isto significa 1. Viver com ele em um relacionamento pessoal. 2. Ter fé e confiança nele. A Bíblia diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3:20. Existem duas possibilidades de vivermos. Primeira ilustração. Meu ego como o centro da minha vida. Meu ego governa. Os resultados são, por exemplo, desejo de admiração, dúvida, insegurança, culpa, inquietação interna e tudo mais. Segunda ilustração. Jesus Cristo como o centro da minha vida. Jesus Cristo me conduz. As vantagens, entre outras, são paz, certeza, perdão, amor, vida nova e eterna. Minha resposta às perguntas a seguir são decisivas. 1. Qual ilustração retrata a minha vida? 2. Se parece mais com a primeira ou com a segunda ilustração? Podemos ajudar, talvez dizendo: vejamos as ilustrações novamente. Faça uma pausa e pergunte emoticon sorrindo. No momento, a ilustração à esquerda ou à direita se aplica mais? Sem comentar a resposta dizemos: vamos continuar lendo. 1. Como eu quero que minha vida seja? 2. Que ilustração você deseja para o seu futuro? Novamente, sem comentar a resposta dizemos: vamos continuar lendo. 3. O que poderia me impedir de aceitar a Cristo em minha vida agora? 4. Após uma breve pausa, podemos perguntar outra vez: o que poderia impedi-lo de aceitar a Cristo agora? Sem comentar a resposta dizemos: vamos continuar lendo. Por favor, leia incluindo a oração. Mas observe que você deve ler a oração de forma lenta e clara. Como posso aceitar Jesus Cristo em minha vida? Posso tomar uma decisão hoje, agora, por Jesus Cristo. É tão simples falar com Jesus. A Bíblia chama isso de oração. Minha oração poderia ser mais ou menos assim. A oração sugerida é esta: Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por ter morrido e ressuscitado por mim. Eu sou pecador, por favor me perdoe. Por favor, entre em minha vida agora. Eu não consigo me salvar. Eu não posso conquistar a vida eterna. É por isso que confio em ti. Me liberte do poder do mal, me dá forças para te seguir. Eu me entrego a ti com tudo o que tenho e sou. Eu aceito a vida eterna que me ofereces. Eu não mereço, mas agradeço por esse presente. Amém. Você pode dizer um sim a essa oração? Recomendo a leitura dessa oração pela segunda vez com atenção. A questão é: ela é de acordo com a sua vontade? Lembre-se, sua vontade é o desejo de Deus em sua vida. Vou ler em voz alta novamente, para que você possa decidir se pode dizer sim a essa oração. Agora, por favor, leia a oração uma segunda vez em voz alta, de forma lenta e clara. Segunda leitura. Após essa segunda leitura, pergunte-me: você pode dizer sim a essa oração? Depois de uma breve pausa, durante a qual recebemos a aprovação, seja em palavra ou expressão corporal, prosseguimos. Eu sugiro que você oremos a oração em voz alta agora. Antes disso, vamos ler a próxima frase. Quando o estudante disser sim, diga que quer entregá-lo pessoalmente a Jesus Cristo com as palavras dessa oração sugerida, para que Deus também ouça a sua oração. Pergunte: se estiver tudo bem para você, podemos nos ajoelhar? Vocês podem ajoelhar-se diante dessa oração. Mas não é obrigatório. Então façam a segunda leitura da oração. Depois de orar juntos, você pode dizer: meus parabéns.
Nosso querido Senhor ouviu sua oração. Continuaremos lendo até o fim para ver, em detalhes, o que isso significa.